Graça e paz. Mateus 13, versículo 36 ao 43. É a explicação da parábola do joio e do trigo. E eu acredito que muitas pessoas devem conhecer. Muitas pessoas mesmo. É muito falado nas igrejas. E aqui o que me chamou a atenção foi a explicação que Jesus traz para essa parábola. A explicação para mim foi interessante. Eu quero compartilhar com vocês. Então ele começa assim. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Então a primeira coisa aqui que a gente tem que pensar é que os discípulos se aproximam e dizem e pedem, né? Explica-nos a parábola do joio no campo. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que o discípulo verdadeiro ele se aproxima de Jesus para aprender. Ele não só se aproxima da palavra de Deus, que é o que testemunha de Cristo, mas ele se aproxima de Cristo. Para eles era um pouco mais simples isso, porque eles tinham Jesus fisicamente. Mas talvez para nós seja tão simples quanto, e a gente acha que não, porque a presença do Espírito Santo está dentro de nós. E é fácil buscar a Deus em oração e pedir a sua orientação. Então os discípulos, eles se aproximam e pedem, eles dizem, né? Explica-nos a parábola do joio no campo. Peça explicação para Deus, né? Então eles continuam. Aí Jesus, claro, de bom grado, passa toda a sabedoria, de muita boa vontade, ele vai e diz. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. Então, no secreto Deus nos ensina. Então, a primeira coisa que ele ensina, a primeira realidade que ele trata aqui é que Deus semeia. Deus está trabalhando. O mundo aparentemente por muito tempo, após a queda do homem, ficou aí de qualquer forma, mas Deus já tinha um plano preparado. Então aqui Jesus revela, começa a revelar esse plano e já vem falando disso. Então, e os profetas no Antigo Testamento e tudo vinha revelando esse plano de Deus. Então ele diz, olha, Deus trabalha, Deus está semeando coisas boas, né? Deus está plantando coisas boas aqui no mundo. E como toda colheita, um dia ele colherá. Então Deus está trabalhando nisso, né? E aí ele continua. O 38. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O mundo é onde todos estão no mundo, né? Ímpios e piedosos. E outra coisa que ele revela aqui também é que o maligno também está trabalhando, né? O maligno está trabalhando, ele não está parado, ele não está não fazendo nada. Ele está sim trabalhando, maquinando algum tipo de mal e logo que será revelado, né? E aí, outra coisa muito importante que nós vemos nessa parte aqui, quando ele fala do mundo, que o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino, que eu anotei aqui, que eu escrevi minha colinha aqui, nos meus pensamentos para eu não esquecer. A outra coisa que ele deixa muito clara aqui, que é importante, é que não existe um terceiro grupo. Sim, ou você é ímpio ou você é justo, pronto, acabou. Você não está alheio a esses dois grupos se você não crê em Deus. Você não está alheio do mal, né? Porque você acha que você simplesmente não faz nada e é honesto e etc. Não existe um terceiro grupo. Não existe um terceiro caminho. Ou você é justo ou você é ímpio. Isso é muito claro, porque o mundo é o campo. E no campo só tem joio ou trigo. Não tem outro tipo de semente, né? Então, no campo tem joio e tem trigo. Então, no mundo inteiro só existe joio e trigo. Isso é muito claro. Não existe um terceiro caminho que você pode trilhar, né? Que não seja um desses dois. Como diz o teólogo, né? Todos os caminhos levam a Deus. Realmente, todos os caminhos levam a Deus. Mas só há um que leva a ele como pai. Todos os outros levam a ele como juiz, né? Então no 39 ele continua. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos. Então ele faz questão de deixar claro que é o diabo
está em atividade no mundo. Ele faz questão de deixar claro isso. Olha, ele fala assim, e o inimigo que semeia é o diabo. O inimigo que semeia é o diabo, é o adversário. Ele não fala assim que quem semeia o mal no mundo são os homens, ou é a própria influência pecaminosa do mundo. Não. Ele deixa muito claro aqui, ó, que semeia é o diabo. Então o diabo está em atividade no mundo. Ele está trabalhando também. Mas outra coisa que ele deixa muito claro aqui no versículo 39 é que a colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Então, quem vai mandar fazer a colheita é Deus. Não é o diabo que manda fazer a colheita. É Deus que está no controle da história no momento de fazer a colheita. E olha só, quem são os agentes da colheita? Os anjos. A palavra anjo quer dizer mensageiro, né? Aquele que entrega a mensagem. Então, os anjos de quem? De Deus. Os encarregados de Deus. Então, Deus é que manda na colheita, quando a colheita vai acontecer. E quem vai agir nessa colheita são os funcionários de Deus. São aqueles que trabalham para Deus. Então, a colheita está toda sob o controle de Deus. Nenhum momento a história do mundo foge do controle de Deus. Por mais que o diabo esteja trabalhando também nas suas coisas ruins, né? Amém? No 40 ele continua, e aí ele diz: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Irmãos, haverá um julgamento final. É isso aqui é muito claro. De todas as pessoas que falaram sobre julgamento, sobre encerramento da história pecaminosa no planeta, de todos que falaram, quem mais falou foi Jesus. Quem mais falou de inferno, de julgamento, de destruição final é Jesus. E aqui ele fala mais uma vez, né? Aqui ele fala mais uma vez, né? Ó, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. A Bíblia, ela tem uma dinâmica muito clara de separação do justo do ímpio. Algumas pessoas, às vezes, tendem a pensar que algumas coisas ruins acontecem por justos e às vezes não acontece para o ímpio, né? O que eu tenho a te dizer é aquilo que Salomão falou, né? Ele fala assim, Salomão fala assim, que o ímpio pode viver bem a vida inteira, mas eu sei muito bem que as coisas serão melhores para aqueles que creem em Deus, aqueles que demonstram respeito diante da sua presença. Então, ainda que o ímpio viva bem a vida inteira aqui nesse mundo, ele vai sofrer um julgamento no outro lado da vida. Não adianta achar que vai se safar, porque Deus prestará julgamento de tudo. Deus julgará tudo, irmãos. Então, não se sinta mal vendo o ímpio prosperar, vendo o ímpio viver bem, porque não é primeiro que não somos nós que vamos julgá-lo, né? Assim, de forma direta, né? Nós vamos estar com Deus e Deus vai julgá-lo. E segunda coisa é que tudo aquilo que o ímpio possui ou realiza através dos seus atos de impiedade são justificáveis pelos seus atos de impiedade. Ele está dessa forma porque ele é ímpio. Se ele fosse justo, talvez ele não estivesse da mesma boa forma, né? Talvez não estivesse vivendo tão bem quanto vive. Então não há necessidade do cristão que é salvo sentir nenhum mero repúdio por esse tipo de pessoa, porque o que é dela, Deus vai cobrar. O que ela fez de errado ou não fez, Deus vai cobrar. Tranquilizar o coração diante das situações mais adversas do mundo é uma paz que excede o entendimento que só Deus nos dá. E nós precisamos viver essa paz. No 41 ele continua falando ainda sobre a decisão de Deus de fazer a colheita, né? E aí ele diz: o Filho do Homem enviará os seus anjos. Ó, é ele que manda, ele tá mandando aqui, ó, ele manda. Não é ninguém, ó, em algum momento que aconteceu alguma coisa, não. É o Filho do Homem enviará os seus anjos, a hora que ele quiser, quando ele quiser. E eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Então ele vai fazer essa separação do ímpio e do justo, né? E no 42 ele diz assim, olha: eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, aqui é o destino final daqueles que praticam a iniquidade, aqueles que são maus, né? Aqueles que são ruins e não aceitaram o convite da graça de Deus para o perdão e redenção dos pecados. Lá ele diz o que vai acontecer com eles, ó, onde haverá choro e ranger de dentes. O inferno, irmãos, foi um lugar que Deus criou por causa do seu maravilhoso e santo amor.
As pessoas que decidem estar longe de Deus por vontade própria, porque elas querem estar longe de Deus aqui nesse mundo, no final elas vão ser colocadas num lugar que não tem a presença de Deus, que Deus ausentou a sua presença, e lá elas sofrerão. Porque hoje nós vivemos num mundo que é criado por Deus, nós temos um corpo que foi dado por Deus, né? Nós vivemos num mundo onde a igreja, os santos do Senhor, os filhos de Deus estão sobre a face da terra, que também são uma representação do corpo de Cristo, ou seja, da presença de Deus, e elas ainda não conhecem esse choro e esse ranger de dentes. Mas essas pessoas que querem se distanciar de Deus, já não querem Deus, mesmo evidenciando tudo que fala sobre Deus, a igreja na face da terra, a criação que revela as mãos de Deus, a obra de Deus, que é muito clara. A existência de Deus quando você olha a criação, tão maravilhosa, assim como diz o Salmo 19, né? Então, essas pessoas que não querem a Deus por vontade própria, um dia elas serão forçadas a não estar na presença de Deus. Então elas serão colocadas num lugar onde haverá completa ausência de Deus, e lá haverá o choro e o ranger de dentes. Então Deus é um ser tão respeitoso, tão amoroso, tão maravilhoso, que Ele vai pegar essas pessoas que não querem Ele e vai colocar num lugar onde não tem Ele, e para sempre elas estarão lá, por causa do seu grande respeito e do seu grande amor por essas pessoas. Amém? E no 43 ele continua: então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então os justos, eles receberão, né, o galardão eterno, que é estar diante da presença de Deus, diante da maravilhosa graça de Deus por toda a eternidade, gozando de poder conhecer a Deus, um Deus infinito, gozando de tempo infinito para conhecer um Deus infinito, o qual é maravilhoso, perfeito e bendito para sempre. Amém. Deus te abençoe.